irmãos, Deus colocou no meu coração essa mensagem de Lucas 13, do versículo 10 ao versículo 17, para falarmos dessa mulher encurvada, da cura que Jesus fez. Primeiro nós precisamos falar sobre Lucas. Lucas era médico, especialista, ele trouxe para nós uma visão dele como médico. Ele escreveu 60 depois de Cristo esse livro de Lucas. Escreve para os gregos e fala de Jesus, o Filho do Homem, o Salvador do mundo, perfeitamente homem e Deus. Nós vemos que ele usa e fala que Jesus era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Essa é a mensagem que ele procura trazer para os gregos. É interessante que Jesus ministrava na sinagoga. Nós vemos ali no versículo 10, onde se fazia oração, leitura, o aprendizado da Torá, e às vezes se usava para tribunal religioso. E lá estava uma mulher cujo espírito tinha um espírito de enfermidade já há 18 anos. Muito tempo, né, irmãos? 18 anos. Eu dividi essa mensagem em 3 tópicos, para ser bem prático. Primeira parte, a sua enfermidade espiritual. A segunda, os religiosos. E a terceira, não é apenas Satanás que enferma. São 3 tópicos. O primeiro diz assim: a enfermidade era espiritual. No versículo 11, que nós acabamos de ler, diz que essa enfermidade refletia no físico, né? É interessante salientar que hoje as obras científicas comprovam que as doenças do espírito provocam descargas fortes nas estruturas das vértebras. Se funde ao nosso corpo, nossa alma e a nossa mente, nosso coração. Não é envelhecimento, é uma forma de fazer com que você fique debilitado. Então o espiritual influencia na sua vida. É importante dizer ainda que as pessoas negativas sofrem mais. E nós, crentes, podemos dividir em 2 classes: os crentes ativos e os passivos. Os que praticam um culto racional e os que não praticam o culto racional. A mulher encurvada era uma crente passiva, ou seja, é o que não praticava o culto racional. Como ocorre isso? Essa doença começa com a pessoa fraca, oprimida, com as cargas da vida, o fracasso, perde a sua identidade, o equilíbrio, pelos espíritos de Satanás. E ocorre isso na igreja, mesmo na igreja, dentro do templo, como aconteceu com essa mulher, crente, ouvindo pregações, louvando a Deus, oferecendo seus sacrifícios. E nós vemos que isso acontece mesmo na igreja. Nós vemos crentes fracos que podem chegar até ficar na situação dessa mulher. Por quê? Porque ela presta um culto não racional. Ela pratica um culto não racional, né? Ou seja, ela está deixando que as coisas da vida, o que oprime ela, as cargas, os seus fracassos, tome conta da sua vida. Nós temos um exemplo de um rei
uma história sobre um rei que ele matava e guerreava com os seus inimigos. E nessa de guerrear, eles pegava os príncipes, os reis, ele não matava esses reis. Não, ele trazia para a sua sala de estar, para a sua sala de onde ele fazia as suas refeições. Os irmãos podem pensar, esse homem era muito bom, né? Ele trazia e fazia dessas pessoas, desses reis, desses príncipes, como escravos. Eles eram escravos desse rei. Só que para dominar essas pessoas, esses príncipes, esses reis, ele precisava tirar a identidade deles, precisava tirar e deixar eles de uma forma que ficavam rebaixados e humilhados. Primeira coisa que ele fazia era tirar os polegares da mão e dos pés, ou seja, ele perdia a sua identidade, não conseguia mais segurar uma espada, o seu equilíbrio estava prejudicado. E ele fazia mais, ele não dava a comida que saía da mesa dele. Ele punha esses reis, esses príncipes, para comer debaixo de sua mesa. E é assim que Satanás faz com essa mulher que estava encurvada. Ele faz com que ela fique encurvada o máximo e não conseguia mais retornar à sua posição original pelas cargas que ele depositava, pela doença que ele colocou sobre ela. Por quê? Ela era uma crente passiva. Por que nós entendemos assim? Entendemos assim porque ela estava com uma possessão maligna. Para que o crente receba em seu corpo uma possessão, é só com ela falhando em si mesma, em seu culto. Se ela tivesse andando com culto racional, ela não estaria possuída. Mas os irmãos podem questionar, como é assim, irmão Edmilson? Essa mulher estava dentro da sinagoga, possuída? Sim, a Bíblia diz que ela estava possuída dentro da sinagoga, participando das leituras bíblicas, participando dos cultos, participando dos ensinamentos, mas estava encurvada com um espírito maligno. O próprio Jesus afirmou isso nessa leitura, nesses versículos bíblicos. Nós vemos que começa com um crente sadio, depois vai de tal forma que a pessoa se deixa levar e vai se definhando até ficar no estágio dessa mulher aqui. Nós temos um outro exemplo, que essa daí é a situação pior que tem, que é a crente passiva. Mas nós temos o crente ativo. O crente ativo já é diferente. O crente ativo, ele pratica o seu culto racional. Ele tem as cargas negativas que vêm sobre ele também, mas ele tem que enfrentar tudo isso. O crente ativo, ele tem que suportar as afrontas, ele tem que perdoar. Ele não pode se sujeitar a ressentimentos, a raízes de amargura. A vergonha vem, ele tem que suportar. E essas coisas, a falta de perdão, ressentimentos, raízes de amargura, vergonha, afastamento de tudo, ficar deprimido, medroso, pessimista, são brechas que o inimigo põe sobre o crente ativo, e ele vai enfrentar todas essas coisas para enfermá-lo, para trazer e deixar ele mais fraco. Ele, mesmo sem ele ser possuído, ele não consegue, não deixa o inimigo possuí-lo, mas ele fica enfrentando essas situações. Essas são sementes lançadas pelo inimigo. O inimigo não possui esse crente.
Não possui, mas ele enfrenta, e se ele se deixar levar, ele acaba se tornando vítima como essa mulher, e passa de um crente ativo a ser uma crente passiva, um crente passivo, como essa mulher aqui. Nós temos exemplo na Bíblia também de um homem que era um crente ativo, praticava o seu culto racional. Nós estamos lendo e vendo a história de Jó na Bíblia. Ele enfrentou todos esses problemas que veio sobre ele, a opressão sobre a sua família, perdeu tudo. Mas ele venceu todas essas coisas. Ele venceu tudo isso, e nós vemos pela história dele, nós estamos estudando, que Deus restituiu todas as coisas na vida dele. Esse é o que pratica o culto racional. Como nós enfrentamos tudo isso? Lá em Efésios 6:12 diz o quê? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a forma que nós temos que fazer. Nós temos que lutar contra essas hostes, essas potestades que estão nos lugares celestiais. E não devemos nos enganar que eles atuam também dentro da igreja. Ele atua dentro da casa. Nós vemos que aqui o exemplo dos príncipes e dos reis que tiveram seus dedos arrancados, eles foram colocados debaixo da mesa e comendo as bolotas do rei, comendo os restos do rei. Aonde está escrito isso? Lá em Juízes 1:7. O nome dele era Adoni-Bezeg. Esse rei era um rei que ele foi preso, depois ele acabou sofrendo as mesmas coisas que ele praticava. E é um exemplo do inimigo. O inimigo faz isso dentro da casa de Deus. Ele tira a identidade do crente. Ele faz o crente se encurvar. Ele faz o crente se humilhar. Mas o versículo 12 da Bíblia diz que Jesus viu a mulher. A iniciativa não foi da mulher. A iniciativa foi de Jesus. Ele viu a mulher. Mas o que acontece é que ele chamou-a. Ele chamou para ser liberta. Agora imaginemos que essa mulher, ela tivesse numa situação tamanha, que ela humilhada, que ela sentisse vergonha e não quisesse chegar à frente aonde estava Jesus. Primeira coisa, Jesus, ele tomou a liberdade e foi quebrou as tradições do culto em si, da liturgia ali daquele lugar. Por quê? Ele não poderia parar de transmitir a mensagem para chamar uma mulher que estava em outra ala. Tinha a ala dos homens, a ala das mulheres, porque elas naquela época não se misturavam os homens com as mulheres. Tinha uma ala separada para elas. E Jesus quebrou isso. E mais, no versículo 13, diz que ela, a mulher, foi à frente e Jesus a tocou e endireitou, e ela glorificou a Deus. Isso é motivo que nós temos de glorificar. Por quê? Porque nós temos a chance, mesmo enfrentando essa situação que possa haver dentro da igreja, nós temos a oportunidade de estar com Cristo. Nós hoje estamos com Cristo. Jesus nos vê, assim como viu essa mulher. E Jesus a chamou. Deu a oportunidade. Esse movimento de Jesus estar presente e chamá-la é exatamente o que ele veio fazer na terra. O que ele veio fazer? Ele se entregou por nós, porque ele via essas pessoas que estavam oprimidas, essas pessoas que estavam buscando a Deus, no entanto, encurvadas.
sujeitas a situações demoníacas. E Jesus veio exatamente para resgatar essas pessoas. O resgate de Jesus. O resgate de Jesus, que hoje nós sabemos que foi a entrega dele em cruz. Naquela época não havia essa oportunidade. Por isso eu vejo que Jesus a chamou e ela teve a oportunidade de ir à frente. Agora, se ela não fosse à frente, de maneira nenhuma ela receberia a vitória, ela receberia a bênção. E Deus a libertou. Então nós vemos que também a libertação de espíritos é bíblico. Nós temos que saber que mesmo Cristo, hoje, ele pode libertar as almas oprimidas. Mesmo que ele já morreu por todos, e não se engane, ainda pode ocorrer esse tipo de coisa. No tópico 2, nós vemos que os religiosos se levantaram contra a vitória dessa mulher. Nós vemos aqui no versículo 14, eles não aceitavam, haviam feito, e outra, eles se levantaram de uma forma totalmente fora de propósito, porque até o momento eles não tinham feito nada, mas, no entanto, falavam muito, falavam demais até, e como a palavra de Deus diz, eles eram os fariseus. Eles praticavam obras, falavam, transmitiam a mensagem de Deus, mas não praticavam. Eram hipócritas. Nós podemos ver que Jesus falou com eles, só que eles falavam com Jesus indiretamente. Nós vemos no versículo 14, a parte B, que eles falavam indiretamente, não diretamente com Jesus, eles falavam indiretamente. Vê que a hipocrisia era tamanha. Nós vemos aqui, no capítulo 14, a parte B, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, e nesses, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Eles estão afirmando aqui, falando com Jesus de forma indireta. Só que Jesus falava com ele diretamente, de forma direta. Hipócritas, no sábado não desprendeis da manjedoura para um de vós, ou seu boi, ou jumento, ou não o leva a beber da água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado? Esta filha que é de Abraão, e há 18 anos Satanás a mantinha presa? Ou seja, Jesus, ele deixou claro aqui nesse versículo que ela estava aprisionada por espírito maligno, pelo espírito do próprio Satanás. E Jesus a libertou. Jesus chamou-a para ser liberta. Nós devemos saber que muitas coisas, muitos levantes chegam para a vida do crente. E às vezes, para não receber a vitória. Essa mulher foi repreendida mesmo depois de receber a vitória. Nós vemos que às vezes você recebe uma vitória e logo após, você recebe um levante. Você está fazendo a obra de Deus, buscando a obra de Deus, executando o que Deus determinou para a sua vida, recebeu uma bênção, uma vitória, você crê em Jesus. No entanto, os inimigos se levantam contra você. Os fariseus, eles falam indiretamente, sim, e às vezes você não sabe, estão falando de você, mas eles são hipócritas. No versículo 16, nós temos já a resposta de Jesus, que afirma que aquela mulher cativa era o quê? Filhas de Abraão, ou seja, era israelita. Estava lá encurvada, mas era filha de Abraão, filha da promessa. E Satanás a havia escravizado. Situação difícil, né, irmãos?
Agora, nós temos outras, no tópico 3 aqui, é o último tópico, que não é apenas Satanás que faz as pessoas se encurvarem. Então nós vemos aqui no Salmo 38, verso 6, que o pecado faz a pessoa se encurvar. A tristeza também faz a pessoa se encurvar. Salmo 42 e 5. O sofrimento também faz a pessoa se encurvar. Salmo 42, verso 25. Entre outros, nós temos várias situações que oprimem o seu servo, que oprime a pessoa. E nós não devemos nos deixar levar por isso. O verso 17 diz que tem duas classes de pessoas. E essas pessoas são aquelas que vão se envergonhar de todas essas coisas e as que se alegram com a sua vitória. A que se alegra como aquela mulher recebeu a vitória e eles se alegravam. E as pessoas que falaram contra, após a situação de Cristo, falando diretamente aqueles hipócritas, eles ficaram envergonhados com a situação. Talvez em alguma situação da vida você esteja encurvado, escondido, dando importância mais ao que falam de você, no Zap, na internet, na igreja, de formas indiretas, falando coisas que te trazem uma depressão, causando dor. Cabisbaixo você olha para o chão. Sejamos como a igreja de Filadélfia. Como era a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia, mesmo fraca, ela não negou a fé. Vamos ler lá em Apocalipse 3 e 8. Apocalipse 3 e 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glórias a Deus. A palavra diz, e forte é o nosso coração. Essa igreja de Filadélfia estava fraca, mas ela não se deixou levar pela fraqueza. Ela guardou a palavra, guardou a força. Quando Jesus chega, ele te vê e muda tudo na tua vida. Ele cura as suas feridas. Jesus faz o inferno render a seus pés. A mulher, para ser curada, ela teve que ir à frente. Ela venceu uma barreira da humilhação. Ouça o chamado dele. Porque ele faz os inimigos ficarem envergonhados. Aceite-o, o que ele tem para você. Este é o seu dia, esse é o seu momento. Levante, erga a sua cabeça, tome posse do milagre. Jesus deixou essa passagem que parece tão difícil. Uma mulher que recebeu, foi possessa, mas não saiu da igreja, ela estava lá, mesmo com todas as dificuldades, possessa, ela estava dentro da igreja. Acontece isso hoje? Acontece. Mas Jesus tirou todas as nossas dores, Jesus está presente, está vendo a sua dor, está próximo de você. Não deixe que isso aconteça. Se você está fraco, se você sentiu uma dor em seu peito, uma angústia por alguém que te magoou, alguém que fez uma maldade, alguém que falou contra você, não deixe isso subir no seu coração. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando.
E Ele quer mais de você. Ele quer que você resista ao diabo. Ele quer que você fique firme. E como a igreja de Filadélfia teve vitória, você também vai ter vitória. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.